Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Negócio Atual Concurso. Nós vamos continuar estudando a Lei 14.133 de 2021, nossa Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Na aula anterior, nós trabalhamos com algumas hipóteses relacionadas com a contratação direta, especificamente com a inexigibilidade de licitações, com a dispensa de licitações. Agora, entraremos num tópico muito específico que eu preciso já de antemão estabelecer, e não é tão comum cobrar de prova, pelo menos nos nossos processos seletivos, em razão da sua complexidade e o grau de detalhamento que a lei traz sobre esse tema. De toda maneira, passarei por ele apontando aqueles aspectos que, para mim, pelo menos inicialmente, parecem mais relevantes. Inclusive, ao final da primeira parte sobre a alienação, nós vamos responder uma questão que você vai ver que a questão pegou a parte mais objetiva do tema da alienação, para que o candidato não ficasse ali tentando resolver todas as hipóteses legais, já que elas são várias e, no mais das vezes, carregadas de complexidade. Assim, eu te convido a abrir o seu material de estudo, vá até a Lei de Licitações e Contratos e localize o artigo 76. Esse dispositivo vai inaugurar o tema relacionado com as alienações dentro das licitações. O artigo 76 assim estabelece: a alienação é a forma com que a administração pública vai passar esse bem para o domínio de outra pessoa, que pode ser através de uma transferência patrimonial, através da dação em pagamento, da doação, por exemplo, permuta ou investidura, além de outras modalidades. Alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação que obedecerá às seguintes normas. Então, veja comigo inicialmente. Estamos tratando da alienação desses bens da administração pública. Para que a administração possa alienar esses bens, tem que haver um interesse público devidamente justificado. Ademais, esse bem que vai ser objeto de alienação vai ser submetido a uma avaliação prévia que obedecerá aos seguintes princípios ou às seguintes normas. Vamos considerar inicialmente que aquele bem que a administração vai alienar pode ser, por exemplo, com a doação, com a dação em pagamento. Esse bem a ser alienado, no primeiro momento, é um bem imóvel. Então, a administração vai se desfazer de um bem imóvel. Como é que ela pode fazer isso? Quais são as normas que ela deve observar à administração? Em se tratando de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias, que é a administração pública, e eu estou falando da administração pública indireta, e as fundações públicas também, em se tratando desses bens, exigirá uma autorização legislativa para que possa ser alienado o bem da administração e das autarquias e as fundações, depende de autorização legislativa, também vai depender de uma licitação específica na modalidade de leilão. Eu quero que você, então, tenha em mente agora, já grave a informação, se a administração pública ela for alienar um bem imóvel, ela depende de uma autorização do Poder Legislativo. Se for na União, ali eu tenho o Congresso Nacional autorizando, se for no âmbito do Estado, a Assembleia Legislativa autorizando. Depende de autorização legislativa e terá que ser feita uma licitação na modalidade leilão. Essa é a regra, tá? Esse bem imóvel será leiloado para que possa haver, por exemplo, a alienação do patrimônio público. Agora haverá a dispensa da licitação nas seguintes hipóteses: dispensada a realização de licitação nos seguintes casos. Então vamos lá. Vamos fazer a alienação de bens imóveis da administração pública. Qual é a regra? Leilão. Quando é que essa licitação poderá ser dispensada? Em se tratando de dação em pagamento. É aquela hipótese em que a administração tem uma dívida de determinado valor, em pagamento àquela dívida, ela faz aí a transferência de um bem imóvel para quitação. É uma dação em pagamento. Aí não haverá necessidade de licitação. Não haverá também a necessidade de licitação em se tratando de uma doação, em que a administração vai doar um bem imóvel. Agora diz a lei, uma doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública. Você talvez já tenha presenciado imóveis que a administração da PM ou um quartel da PM funciona. Às vezes esse quartel ou essa sede física está sob o domínio da Polícia Militar, patrimoniado para a Polícia Militar, e muitas vezes é objeto de doação do próprio Estado, doação de um outro órgão público qualquer. Então, uma doação permitida exclusivamente que seja feita
para outro órgão ou entidade da administração pública. Nesse caso, não haveria necessidade de licitação. A licitação estaria dispensada de qualquer esfera de governo, ressalvado, é claro, o disposto nas alíneas F, G e H desse inciso. Nas alíneas F, G e H vai cuidar de um outro tema, que é a alienação gratuita ou onerosa, concessão de direito real, tanto na linha F como na linha G. Na linha H também trabalhando com alienação e concessão de direito real de uso. Ali não é a doação de um bem, ali é de um direito de utilizar, por exemplo, aquele determinado bem. Chegarei a isso daqui a pouco. Nesse primeiro tópico, então, o que eu quero retirar de importante para nós? A regra é, vamos alienar bens imóveis da administração pública, leilão. Quando, através da modalidade de licitação denominada leilão. Quando que essa licitação poderá ser dispensada? Dação em pagamento, doação desse imóvel para outro órgão público ou, no caso da letra C, permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades princípios da administração. A administração precisa de um imóvel que está localizado em determinado endereço. Um imóvel que é um imóvel também público. E ela tem um terceiro imóvel que ela pode simplesmente permutar. Ela passa para aquele órgão público o imóvel que ela tem, para que ela possa utilizar aquele no endereço em que é mais atraente, em que é mais necessário para a administração naquela situação. Veja, aqui já não é mais dação em pagamento, já não é doação, é uma permuta, uma troca por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades princípios da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União. A União vai fazer, nesse caso, uma permuta com outro bem imóvel qualquer. Vai ser feita uma avaliação daquele bem da União e daquele imóvel que ela está interessada. Poderá haver a permuta desde que a diferença apurada no valor não ultrapasse a metade do valor do imóvel que está sendo ofertado pela União. Partamos do pressuposto que o imóvel que está sendo ofertado pela União é R$1 milhão, e aquele imóvel que ela está interessada, permutando, tem um valor menor, e o valor daquele imóvel não pode ser superior à metade do valor que será do imóvel que será ofertado pela União, não poderia ser superior a R$500 mil, por exemplo. Segundo a avaliação prévia, que ocorra a torna de valores, sempre que for o caso. Veja bem o que vai acontecer. A União escolheu um bem para poder fazer a permuta, nesse caso, preencheu seus requisitos, e haverá aqui a torna de valores. Significa dizer que aquela diferença entre o bem que a União está dando e aquele que ela está recebendo em permuta, outro órgão público terá que fazer o pagamento da diferença, a torna de valores, sempre que existir essa diferença nos valores desses bens. É uma outra forma de alienação de bens, mas nesse caso, especificamente, estará dispensada a licitação. Existe uma outra modalidade, que é a modalidade da linha D, que é a investidura. Mais à frente nós vamos ver o debate sobre a investidura, que aqui se trata também de uma modalidade de aquisição, mas nesse caso ela é derivada da propriedade imobiliária, em que o particular, em uma específica situação de fato, ele vai adquirir diretamente do poder público a titularidade sobre determinado bem. Isso aqui é uma investidura, em que o particular, em determinadas condições, ele vai adquirir a titularidade de determinado bem da administração. Mais à frente nós vamos ver como é que essa investidura poderá ocorrer. Mas nesse caso, a investidura também, na hipótese, terá a dispensa da licitação. O normal seria o leilão, mas aqui seria uma hipótese de dispensa, dispensada a realização de licitação nos casos aqui assinalados. Quando também essa licitação será dispensada? No caso da linha E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. É uma das formas de alienação de bens imóveis. Nesse caso específico, a administração está vendendo para outro órgão ou entidade aquele bem. É dispensada a licitação, já que é para outro órgão público. Também poderá haver a dispensa da licitação no caso de alienação gratuita ou onerosa. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento. Aqui se trata também de um direito real por meio de contrato. Então, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso daquele imóvel, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados, aqui é em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública.
Nesse caso, estará justamente dispensada a licitação, porque essa alienação gratuita ou onerosa, no ponto específico, tem por objetivo um programa de habitação ou de regularização fundiária de interesse social no que se refere à regularização da propriedade de determinados imóveis. Dispensar-se-ia, nessa hipótese, também a licitação, assim como na linha G, que também cuida de alienação gratuita ou onerosa, de aforamento, de concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local. Aqui tem uma limitação com área de até 250 metros quadrados e destinados a regularização fundiária, resolver o problema da propriedade, regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. Nessa hipótese, também estaria dispensada a licitação, a linha F, na linha G, igualmente. O mesmo ocorrerá na situação descrita na linha H. Novamente, trata de alienação e concessão de direito real, no caso, direito real de uso. Pode ser uma alienação e uma concessão de direito real de uso, tanto gratuita quanto onerosa. Só que aqui se trata de terras públicas da União ou lá do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952 de 2009, novamente para fins de regularização fundiária, atendidos aos requisitos legais, e aqui eu destaco. Na hipótese da linha H, nós teremos uma alienação de bens imóveis da administração pública sem licitação, em se tratando de uma alienação e concessão de direito real de uso, pode ser gratuita ou onerosa, mas nesse caso são terras públicas rurais, nesse caso são terras vinculadas ao INCRA e especificamente para fins de regularização fundiária. Ali tem uma ocupação. O que se busca inicialmente é a regularização da propriedade daquela terra. Aqui eu trago, só para citar, a Lei 11.952 de 2009. Essa lei vai cuidar da regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em área da União no âmbito da Amazônia Legal. Aí diz a lei lá no seu artigo 6º. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 5º, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou se for o caso, o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, regularizará as áreas ocupadas mediante alienação. Vai ser alienação e concessão de direito de uso real, gratuito ou onerosa, para regularizar. Serão regularizadas as ocupações de áreas não superiores a 2.500 hectares. A questão aqui relacionada se refere apenas e tão somente à regularização fundiária e tem uma série de legislações que vão incidir sobre a forma dessa alienação e concessão de direito real de uso a ocorrer, tanto gratuito como oneroso. Há também uma outra situação em que haverá alienação de bens imóveis da administração dispensada a realização de licitação, que é a linha I, em se tratando de caso de legitimação da posse, de que trata o artigo 29 da Lei 6388 de 76. Observe, legitimação da posse, de ter a posse da propriedade, não está regularizada a situação dessa propriedade, e aqui se busca legitimar a posse mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. Trago aqui a Lei 6383 de 76, só para ilustrar. Aqui ela se refere sobre o processo discriminatório de terras devolutas da União e dá outras providências. Diz o artigo 29. O ocupante de terras públicas, então ele tem a posse de terras públicas, o ocupante de terras públicas que as tenha tornado produtivas com o seu trabalho e o de sua família, para jus à legitimação da posse da área contínua até 100 hectares, desde que preencha os seguintes requisitos. Não seja proprietário de imóvel rural, comprove a morada permanente e cultura efetiva pelo prazo no mínimo de 1 ano. A legitimação da posse de que trata o presente artigo consistirá no fornecimento de uma licença de ocupação pelo prazo mínimo de 4 anos, fim do qual o ocupante terá preferência para a aquisição do lote pelo valor histórico da terra nua, satisfeitos os requisitos de morada permanente e cultura efetiva e comprovada a sua capacidade para desenvolver a área ocupada. Evidentemente que nós não estamos entrando nesse detalhamento. Aqui é só para citar que existe também uma possibilidade de alienação de bens imóveis da administração em se tratando de legitimação da posse. Existe legislação federal cuidando desse tema, que é o caso ali em áreas da União, em que o indivíduo cultiva essa terra e o Estado vai estabelecer os requisitos para que seja legitimada a posse daquela terra, a posse daquela propriedade. Existe uma outra situação também vinculada
ou legitimação fundiária, que é a linha J. Também será dispensada a licitação em se tratando dos casos de legitimação fundiária e legitimação de posse, de que trata a Lei 13.465 de 2017. Aqui também eu puxo a lei. Qual é o objetivo? Só vislumbrar do que essa lei trata. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Diz o artigo 1º, essa lei vai cuidar exatamente dessa regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de bens imóveis da União e da outras providências. Que eu quero apenas citar que, mais uma vez, em se tratando de bens imóveis, é possível a alienação dispensada a licitação, cuidando de regularização fundiária, que é a hipótese da linha J. Acabou aí? Não. Nós cuidamos de uma informação inicial em relação aos bens imóveis, em que, em geral, a alienação é feita por meio de leilão. Essa é a regra. E depois nós vimos uma sucessão de situações em que é dispensada a realização da licitação, mas a regra é o leilão. Isso para bens imóveis. Agora nós vamos cuidar das hipóteses em que a administração pública vai alienar bens móveis. Você sabe disso, que às vezes a administração precisa se desfazer de alguns bens. Ela faz leilões, coloca lotes com materiais em que ela vai descarregar para serem leiloados. Ali nós estamos tratando de uma alienação de bens móveis, em que a administração vai vender determinados bens móveis que para ela não tem mais interesse, não tem mais necessidade. Assim como para a alienação de bens imóveis, para a administração poder realizar a alienação de bens móveis, a regra é que ela precisará fazer uma licitação na modalidade leilão para poder alienar os bens móveis. Também, como regra, haverá a necessidade de um leilão. Todavia, essa alienação de bens móveis, cadeiras, armários, veículos, o que você quiser imaginar como bem móvel pertencente à administração, esse leilão poderá ser dispensado nos seguintes casos. São aquelas situações em que a administração não fará a licitação na modalidade de leilão. Quando é cabível a dispensa para alienação de bens móveis? A primeira hipótese é a doação. A administração vai doar aqueles bens, mas para quem? Como? Quando? A doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social. É uma doação exclusiva para fins sociais. É uma doação exclusiva para o interesse social. Após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra forma de alienação. Posso fazer a doação? Eu, a administração pública, posso. Vai fundamentar e motivar as razões que a levaram a fazer a doação, estabelecer para qual entidade que está doando, e tem que ser para fins e para uso de interesse social. Essa é a razão que justifica uma doação. A administração também pode alienar esses bens móveis dispensando a licitação. Seria o leilão normal, estará dispensada a realização da licitação quando for permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Nesse caso, a administração simplesmente faz a troca de bens móveis entre órgãos públicos, aí uma permuta. Só para voltar na linha A, na doação, é muito comum a Polícia Militar, principalmente, às vezes procurar a Polícia Federal ou a Secretaria da Receita Federal naquela cidade, se existir uma Secretaria da Receita Federal ali, que a Receita Federal faz muitas apreensões de bens. Apreensões de bens que ocorrem através de cargas ilegais que entram no país, através de contrabando desse caminho, por exemplo, ou através de fiscalizações fazendárias, e apreende aqueles materiais onde não tem procedência. Em muitos casos, fica lá um depósito da Receita Federal lotado de mercadorias. Eu já estive na Secretaria da Receita Federal aqui em Belo Horizonte, olhando no depósito deles determinados materiais, que eu estava montando no Tático Móvel do 1º Batalhão, uma sala de instrução. Ali, levantei várias cadeiras as quais eu tinha interesse para montar a sala de instrução,
quadro branco, projetores para eu poder projetar o material, tela para projeção, armários. Depois foi feito o termo de doação da Receita Federal para a Polícia Militar e aquilo passou a integrar o patrimônio da Polícia Militar. É a hipótese da doação aqui do inciso 2, lá na linha A. Outra forma é o caso de venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. Aí nós temos órgãos públicos, nós temos uma série de questões vinculadas a ações que são negociadas em bolsa. Se for venda de ações do Estado, não haverá necessidade de licitação, estará dispensada, observando, é claro, a legislação específica para a venda de ações. Venda de títulos públicos também, observada a legislação pertinente, não haveria necessidade de licitação e o Estado brasileiro negocia títulos públicos o tempo inteiro. Venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública. Existem entidades da administração pública que produzem determinados bens. Na área de medicina, isso é muito comum. Poderia fazer a venda ou a comercialização desses produtos. Em virtude da finalidade daquele órgão público, foi constituído para aquela finalidade, ele produz determinados bens e esses bens poderão ser vendidos. Ali não haveria necessidade de licitação. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível. Já aconteceu, não é tão comum na Polícia Militar. Na União é mais comum. Às vezes tem um órgão público que tem uma sucessão de materiais que estão parados lá. Materiais que a administração comprou por alguma razão em determinado momento, mas é que ele não vai ter mais serventia, mais utilidade para a administração. E nesse caso ela poderá fazer a venda desses materiais e equipamentos, mas olha o que a lei diz. Venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível. Não há previsão de utilização daqueles materiais e equipamentos, por quem deles dispõe. Está sob o domínio de determinado órgão público, ele sabe que ele não vai usar, não tem uma previsão de utilização para aquele material, para aquele equipamento, ele vai fazer a venda. Por quem deles dispõe para outros órgãos e entidades da administração pública, vai vender para outro órgão público. Aí seria também dispensada a licitação. Eu quero que você saiba agora e guarde em mente, assim como nos bens imóveis, para os bens móveis, a regra é que eles sejam alienados por meio de um leilão. É isso que eu quero que você saiba nesse momento sobre a ideia da alienação. Complemento as informações da alienação com uma sucessão de parágrafos relacionados com esse tema. O primeiro parágrafo, assim, estabelece dentro da ideia da alienação. A alienação de bens imóveis, estamos cuidando mais uma vez de bens imóveis, então para que eles possam ser alienados, bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, então a administração pode ter recebido determinado bem como pagamento de uma dívida, ou ela pode ter adquirido esse bem em procedimentos judiciais em que aquele bem estava sob disputa e a administração saiu vencedora. Para que ela possa alienar esse bem, que ela teve a aquisição decorrente de procedimento judicial, ou desse bem que ela adquiriu em dação em pagamento, estará dispensada a autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão. A administração teve a aquisição de determinado bem decorrente de procedimentos judiciais, bem imóvel. A administração entrou na propriedade de determinado bem porque um particular fez um pagamento para o Estado, devia determinado valor e deu um bem em pagamento, uma dação em pagamento. A administração pretende agora alienar esse bem. Estará, nesse caso, dispensada a autorização legislativa, o que se exige, mas a exigência aí ela é quase que óbvia, exige apenas a avaliação prévia para saber qual é o valor do bem e a licitação na modalidade de leilão nesse caso. Aí, mais uma vez, é o leilão a modalidade de licitação eleita para essa alienação. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 do caput desse artigo. A linha B do inciso 1, trago aqui. Os imóveis doados com base nessa linha B, que são aqueles em que poderá haver a alienação sem licitação por doação, permitida exclusivamente para outro órgão público ou outra entidade da administração pública. No caso desses imóveis doados com base na linha B, que eu aqui citei, cessadas as razões que justificaram a doação, serão revertidos para o patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada sua alienação pelo beneficiário,
Vamos pensar na seguinte situação. Em dado momento, a administração pública, embora esse parágrafo seja criticado pela literatura especializada, mas está híbrido na lei. A administração pública, em determinado momento, decidiu fazer a doação de um imóvel para uma organização não governamental, por exemplo, uma ONG, para que ela desenvolva suas atividades ali. Houve a doação, é possível essa hipótese de doação, não vou nem pegar para uma ONG em razão da sua natureza. Houve a doação específica para uma outra entidade da administração pública. Fez a doação, essa outra entidade da administração pública está utilizando aquele bem. Cessou as razões que justificaram a doação, aquele bem tem que ser devolvido para a pessoa jurídica pública doadora. Vai ser revertido ao patrimônio da pessoa jurídica que doou. Tem que ser, porque os motivos que justificaram a doação não existem mais. Nesse caso, aquele que inicialmente recebeu o bem não pode aliená-lo, é vedada a sua alienação pelo beneficiário. Se cessou a razão que justifica a doação, o bem tem que ser devolvido. A lei chamou de reversão. Haverá uma reversão do bem ao patrimônio da pessoa jurídica doadora quando as razões que justificaram a doação não mais existirem. Temos a hipótese do parágrafo 2º que assim estabelece. Só para fixar, né? Que nesse caso haverá a reversão, como eu já citei. Temos sim agora a hipótese do parágrafo 3º que complementa. A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação quando a administração pode, em algumas situações, conceder o título de propriedade a alguém ou conceder o direito real de uso do imóvel, para que aquela pessoa possa utilizar aquele imóvel, dispensada a licitação em duas situações. Primeiro, quando houver aqui a concessão do título de propriedade ou do direito real de uso de imóvel para outro órgão ou para outra entidade da administração pública, qualquer que seja a locação do imóvel. Se se trata de um título de propriedade ou de um direito real de uso de imóvel para outro órgão da administração pública, não importa onde é que esse imóvel esteja localizado, admite-se aqui a dispensa da licitação. Não precisaria, porque é para outro órgão público. Também seria dispensada a licitação, admitida a sua dispensa, quando houver a concessão de título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel para uma pessoa natural, para uma pessoa física, e nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja ela implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre a área rural, observados os limites de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952 de 2009. Ali, o parágrafo 1º vai dizer que a regularização poderá incidir sobre as ocupações de áreas não superiores a 2.500 hectares. Nesse caso, tem uma pessoa física lá, que nos termos da lei, nos termos do regulamento, no termo de ato normativo, essa pessoa física implementou os requisitos mínimos de uma cultura, de plantações naquela localidade, de ocupação mansa e pacífica e de exploração direta sobre essa área rural. Nesse caso, a administração poderá conceder o título de propriedade ou de direito real de uso daquele imóvel, admitida a dispensa da licitação, desde que se observe os limites da Lei 11.952, que é no máximo 2.500 hectares. É uma informação muito técnica também, mas eu precisava apenas trazê-la. Nós temos como complemento, dentro da ideia da alienação, a hipótese do nosso parágrafo 4º, que assim estabelece. A aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se aos seguintes condicionamentos. Qual é a hipótese do disposto no inciso 2 do parágrafo 3º? Trago aqui para você lembrar. O parágrafo 3º assim estabelece. A administração poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa da licitação, em algumas situações. Aí o parágrafo 4º vai dizer, para que nós possamos aplicar o disposto no inciso 2 do parágrafo 3º, que é a hipótese em que vai haver aqui a questão relacionada ao direito de uso para aquele particular, por exemplo, ou que vai acontecer especificamente uma situação relacionada com a administração que está fazendo a transferência daquela propriedade, para que possa ocorrer a aplicação do disposto desse inciso 2,
será dispensada a autorização legislativa e essa situação vai se submeter aos seguintes condicionamentos. Então, nós estamos tratando aqui de alguma situação muito específica. Para que possa haver a dispensa da licitação, na hipótese daquele cidadão particular que está usando o imóvel rural, para que possa acontecer essa dispensa da licitação, poderá ocorrer a dispensa da licitação, mas para que possa ocorrer a dispensa da autorização legislativa também, nós temos que observar os seguintes condicionamentos. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Aí seria dispensada a autorização legislativa para essa alienação. A submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e de regularização fundiária de terras públicas. Aí o indivíduo tem que submeter a todos os outros requisitos e novas legislações que cuidam do tema. A vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária. Não pode fazer exploração de outro tipo que não esteja contemplado na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico e econômico. Só pode usar, no que se refere a essa concessão, para a exploração dos casos previstos na lei. Não pode fazer a exploração naquelas terras para os casos não contemplados nas legislações agrárias, naquelas leis que tratam de destinação de terras públicas, dentre outras. Além disso, para que seja dispensada de autorização legislativa, tem que observar a previsão de extinção automática da concessão, dispensada a notificação em caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Aqui é curioso, né? Nesse caso, terá dispensado de autorização legislativa e deve submeter-se aos seguintes condicionamentos. Vai ter uma previsão, ali naquela seção, de uma extinção automática daquela concessão para o uso daquela terra pública, dispensado uma notificação, quando o Estado entender que é caso de declaração de utilidade pública, de necessidade pública ou de interesse social. Então, para a aplicação daquele dispositivo, em se tratando do particular, será dispensado de autorização legislativa e tem que se submeter aos requisitos aqui fixados no parágrafo 4º. Temos ainda, nesse parágrafo 4º, mais 3 situações bem específicas sobre esse tema. Diz o inciso 5 o seguinte: a aplicação daquele dispositivo será dispensada também de autorização legislativa, desde que a aplicação exclusiva a imóvel situado em zona rural e não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Então, poderia ser concedido ali o direito àquele particular que está naquela terra, desde que seja a aplicação exclusiva a imóvel situado em área rural e que esse imóvel não esteja sujeito a nenhuma vedação ou impedimento ou inconveniente relacionado com a exploração mediante atividade agropecuária. Se houver esse tipo de impedimento, não poderá ser concedida ou estabelecida a concessão. Além disso, tem que obedecer o seguinte critério, o seguinte condicionamento: limitação à área de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952. A limitação lá estabelecida é até 2.500 hectares. Área não superior a 2.500 hectares, aí poderia acontecer ou ocorrer aquela concessão. Por fim, acúmulo com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1 do caput desse artigo até o limite previsto no inciso 6 deste parágrafo. Veja que esse tema é um tema mais complexo. Aqui entra na seguinte situação: vai acumular com o quantitativo de área decorrente do caso previsto na linha I do inciso 1. O inciso 1 trata da alienação de bens imóveis, inclusive os pertencentes a autarquias e às fundações. Aí nós vamos na linha I a legitimação da posse, de que trata a Lei 6383. E quando nós vamos no parágrafo 4º, é a limitação até 2.500 hectares. Vai somar esse quantitativo de área decorrente. Veja que aqui é até mais difícil de nos perguntar tema como esse em prova, em razão da sua complexidade. Então, nós temos, para quase fechar o nosso artigo 76, a seguinte informação lá no parágrafo 5º. Entende-se por investidura. Eu já disse para você inicialmente que uma das hipóteses em que o Estado poderá dispensar a licitação para bens imóveis, o normal é que haja uma licitação na modalidade leilão.
Agora, pode ser que a administração dispense essa licitação no caso de investidura, que é uma modalidade de aquisição derivada da propriedade imobiliária, em que o particular, em determinadas condições, esse particular vai adquirir diretamente do poder público a propriedade daquele imóvel. Isso é uma investidura. Aí a lei vai dizer assim: entende-se por investidura para os efeitos dessa lei, situação em que o particular vai passar a ter a propriedade daquele imóvel. O que vem a ser investidura, então? É a alienação ao proprietário de imóvel lindeiro. Já ouviu essa expressão? Imóvel lindeiro é aquele que está nas margens de rodovias. Isso é imóvel lindeiro. Está na margem de rodovia, de vias públicas, fora da área urbana. Então, está nas margens de vias públicas, fora da área urbana, é um imóvel lindeiro. Existem pessoas que ocupam esses imóveis lindeiros. Existe, quando você viaja, você vê muitos casos assim. Mas aqui seria a investidura, a alienação ao proprietário de imóvel lindeiro que está às margens de via pública ou de área remanescente ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente. A administração pública faz uma determinada intervenção em um certo local, sobra um pedaço de um terreno em que alguém já está ocupando aquele terreno. Ali eu tenho uma área remanescente que é inaproveitável de maneira isolada. Aí poderia haver a alienação para o proprietário, por preço que não seja inferior ao da avaliação, então vai fazer uma avaliação daquele bem, nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nessa lei. Poderia haver a alienação para esse proprietário de imóvel lindeiro. Também, nesse caso de investidura, ela é compreendida a hipótese do inciso 2. Alienação, mas nesse caso não ao imóvel lindeiro, ao proprietário de imóvel lindeiro, e sim a alienação ao legítimo possuidor direto, ou na falta dele, ao poder público, de imóvel para fins residenciais construídos em núcleo urbano anexo a uma usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e que não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Você já viu isso aqui? Vai se construir uma usina hidrelétrica em determinada localidade, é numa área muito afastada de um centro urbano, a administração pública vai lá e constrói imóveis residenciais onde os trabalhadores vão ficar durante determinado tempo. É quase que uma vila ou uma mini cidade naquela localidade. Então tem imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica. Terminou a obra. Verificou-se que aquela construção ela era dispensável na fase de operação da usina. Não precisa mais, que eu não teria aquela quantidade de trabalhadores morando ali. E isso não integra a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Nesse caso, aqueles imóveis construídos, eles poderão sim ser alienados ao legítimo possuidor direto. Isso vai se chamar investidura. É a hipótese do inciso 2 do nosso parágrafo 5º. Concluindo o artigo 76, o parágrafo 6º assim estabelece: a doação com encargo. A administração vai fazer uma doação de determinado imóvel e vai condicionar essa doação ao cumprimento de determinadas obrigações. Então, a doação com encargo será licitada e do seu instrumento, que é o edital, vai fazer uma doação com encargo, haverá uma licitação e lá no seu edital, que é um instrumento, vai constar obrigatoriamente os encargos, quais as obrigações que aquele indivíduo que está recebendo o imóvel terá que cumprir, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão para a administração pública sobre pena de nulidade do ato. Então, poderá haver, quando não justificar mais aquela doação, o bem vai ser revertido para aquele que doou, para o doador. Dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. O normal é fazer a licitação. Se for o interesse público devidamente justificado, a licitação poderia ser dispensada no caso da doação com encargo. Em se tratando ainda da doação com encargo, que é o nosso parágrafo 6º, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, aquele que recebeu o imóvel em doação com encargo, para ele poder fazer alguma melhoria, por exemplo, ele vai pegar um empréstimo bancário. Nesse empréstimo, ele tem que dar aquele imóvel como garantia. Caso o donatário necessite dar aquele imóvel como garantia de financiamento, a cláusula de reversão para o doador e as demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau
em favor do doador. Então, haverá uma hipoteca em relação àquele imóvel em favor do doador, caso o indivíduo que está hipotecando o bem não consiga pagar os valores correspondentes ao financiamento que fez. Isso é importante para constar naquele contrato que, no final das contas, caso ele não pague, aquele bem vai ter que ser revertido para o doador inicial. Complementando as hipóteses do artigo 76, nós temos o 77 que assim conclui. Para a venda de bens imóveis, vamos vender bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto da licitação. É um imóvel público que está sendo ocupado por determinadas pessoas, está lá durante muito tempo, a administração pública decidiu alienar aquele bem através de venda. Aí vai se dar o direito de preferência àquele indivíduo que estava ocupando o imóvel objeto da licitação. Dá ele o direito de preferência, claro que ele tem que se submeter a todas as regras do edital, mas ele terá uma preferência caso ele queira adquirir, desde que ele comprove a ocupação do imóvel objeto da alienação. Eu disse para vocês que esse tema da alienação tem uma série de complexidades e que eu ia trazer, pelo menos no primeiro momento, um apanhado bem geral. Vou te apresentar uma questão do tipo que cai em nossas provas sobre temas dessa natureza, embora ainda não tenha caído. Mas se aparecer, particularmente penso que apareceria uma questão do seguinte tipo. Quando nós olhamos para uma questão do tipo aqui apresentado, ela certamente nos acalma um pouco. Diz uma questão de 2023, para analista administrativa e financeira. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação. Em qual modalidade? Então, a administração quer fazer uma alienação de bens da administração pública. Essa alienação está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado. Tem que fazer uma avaliação daquele bem. Ok. Tratando-se de bens móveis, para que a administração possa alienar, ela tem que fazer uma licitação. Em qual modalidade? Vai ser diálogo competitivo? Não. Vai ser concorrência? Não. Vai ser concurso? Não. Vai ser pregão? Não. Vai ser leilão. Tratando de bens móveis, a administração vai aliená-los. A modalidade de licitação que ela vai escolher é o leilão. É o que nós vimos lá no começo do artigo 76, em se tratando como regra de bens imóveis e de bens móveis. A modalidade inicialmente a ser eleita em caso de alienação é o leilão. Com isso, nós chegamos a um tema, e aqui, do tema dos procedimentos auxiliares na licitação, temos os instrumentos auxiliares e os procedimentos auxiliares. Nesse tema aqui, já tivemos, no âmbito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, uma cobrança em prova de uma questão relacionada ao tópico aqui tratado, então eu preciso, enquanto candidato, estar atento a essas hipóteses. Veja bem, diz assim o artigo 78, dentro do capítulo dos instrumentos auxiliares, e dentro desse capítulo nós temos os procedimentos auxiliares. Eu tenho que saber quais são os procedimentos auxiliares na licitação? Preciso. Tenho que saber? Tenho. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por essa lei. Procedimentos auxiliares. Lá na academia nós temos um centro, que é o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação. É o CPP, tá lembrado? Aqui nós temos o CPP-SR. É o nosso Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da seção regional, CPP-SR. Esse CPP-SR aqui são os procedimentos auxiliares das licitações. O C de credenciamento, P de pré-qualificação, o segundo P, que é o PMI, é o procedimento de manifestação de interesse, o S de sistema de registro de preços e o R de registro cadastral. Então, anotou aí, procedimentos auxiliares, CPP-SR. Eu tenho credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, o S de sistema de registro de preço e o R de registro cadastral. Memorizei? Memorizei. Vou conseguir responder na prova. Vai me ajudar se eu memorizar apenas esse mnemônico, CPP-SR, em se tratando dos procedimentos auxiliares das licitações. Quais são eles? C, credenciamento. P, pré-qualificação. P, procedimento de manifestação de interesse. S,
Sistema de Registro de Preços, e R, Registro Cadastral. Nós vamos ver cada um deles mais à frente de maneira pormenorizada. Por enquanto, eu preciso que você saiba quais são eles. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput desse artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Então, vai ter aí decreto regulamentando a lei, trazendo detalhadamente os critérios objetivos sobre cada um desses procedimentos auxiliares. O julgamento que decorrer de procedimentos auxiliares das licitações, previstos nos incisos 2 e 3. Quais são eles? Em se tratando da pré-qualificação, em se tratando do procedimento de manifestação de interesse. Esses dois. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares de licitações, pré-qualificação e procedimento de manifestação de interesse, seguirá o mesmo procedimento das licitações. Quando for fazer o julgamento da pré-qualificação, quando for fazer o julgamento do procedimento de manifestação de interesse, observar-se-á o mesmo procedimento das licitações. Agora, o que eu precisava que vocês soubessem era apenas isso. Dentro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nós tivemos a seguinte questão para o CHO 2024. Questão recente. A questão, nesse caso, ela é simples? Pode ser, mas sempre isso é algo complexo, que o candidato, numa lei de licitações tão grande como essa, ele pode não ter tido a oportunidade de ler tudo. Mas diz assim: a Lei 14.133, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, define as modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Veda a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação das modalidades previstas. E ainda prevê que a administração também pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da aludida norma. Dentre as alternativas a seguir, marque aquela que não se refere a um procedimento auxiliar das licitações. Lembrei, procedimentos auxiliares, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da Seção Regional, né? CPP-SR. O que eu tenho no meu CPP-SR? Eu vou ter necessariamente, para que eu possa memorizar isso, na letra C, o credenciamento. Então, o credenciamento é um procedimento auxiliar de licitação, é a letra C. Eu tenho a pré-qualificação, não apareceu na alternativa. Eu tenho o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, não apareceu na alternativa, mas eu tenho o sistema de registro de preços. É um procedimento auxiliar de licitação, e eu tenho o registro cadastral. É um procedimento auxiliar de licitação. O que não é? A letra H, a habilitação. A habilitação não é um procedimento auxiliar de licitação. Aqui com o Minimone, o candidato, se ele se lembrar, é claro, tem tanta coisa para ele se lembrar ao longo da sua preparação, mas se ele se lembrar, ele pode conseguir resolver de maneira mais facilitada uma questão como essa, porque não tem a letra H no meu Minimone, eu já iria direto na habilitação. Importante isso para você identificar. Agora, já que nós falamos que nós temos como procedimentos auxiliares credenciamento, a pré-qualificação, o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, o sistema de registro de preços e temos o registro cadastral, nós vamos ver agora, inicialmente, o que vem a ser o credenciamento. Como esse credenciamento ocorre? O artigo 79 vai cuidar do credenciamento, mas não vai conceituá-lo. Eu fui lá no artigo 6º, naquelas definições, naqueles conceitos, e busquei lá o que vem a ser credenciamento. O artigo 6º, lá no inciso 43, vai dizer que credenciamento é o processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Então, o indivíduo vai simplesmente, a empresa, ela vai ser chamada, haverá um chamamento público em que pessoas interessadas vão se credenciar. Preenchidos os requisitos, se credenciam naquele órgão para executar o objeto quando forem convocados. Isso é um procedimento auxiliar de licitação e o nome dele é credenciamento. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. A administração quer fazer contratações paralelas e não excludentes. Então, ela vai contratar mais de um fornecedor, uma contratação paralela,
e não excludentes entre si. Uma contratação não exclui a outra. Caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Um exemplo que a doutrina vai dar é de serviços médicos, em que a administração faz a contratação de vários prestadores de serviços médicos. E aí o usuário, que seria o administrado, o beneficiário do plano de saúde dentro da administração, ele poderia ir em vários profissionais especializados. Nós teríamos contratação paralela e não excludente, ou credenciamento, dentro da hipótese de contratação paralela e não excludente, em que a administração verifica que é viável e vantajosa para ela a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Todo mundo preenche o mesmo requisito e nós temos contratações simultâneas e isso se torna mais viável e mais vantajoso para a administração. É um credenciamento usado nesse tipo de contratação. Haverá o chamamento de pessoas interessadas em participarem, em se credenciarem. A outra forma de credenciamento para determinado tipo de contratação é o credenciamento para contratação com seleção a critério de terceiros. Aqui é o caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. O exemplo dado aqui pela doutrina é de contratação de bancos para pagamento de servidores públicos. Poderia ser uma seleção a critério de terceiros. A administração aciona interessados para se credenciarem e a critério de terceiro, cada agente público poderia ir em um daqueles bancos credenciados e efetivamente abrir a sua conta ali para receber a remuneração. No estado de Minas Gerais, é claro, nós temos um contrato aí específico do estado com um banco, em razão de interesse do estado, mas há a possibilidade do credenciamento para essa finalidade, que é a seleção a critério de terceiro, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário. Exemplo de banco, eu vou lá e abro a minha conta no banco que eu quiser, desde que aquele banco esteja credenciado junto à administração pública. E a outra hipótese são mercados fluidos. A ideia de mercados fluidos aqui, a doutrina em licitação ainda está desenvolvendo uma compreensão mais adequada do que vem a ser essa hipótese, que nós temos uma novidade dentro da licitação. É o caso em que a flutuação constante do valor da prestação, das contratações e das condições de contratação inviabiliza a seleção do agente por meio de processo de licitação, porque não se consegue determinar previamente os preços. Há uma flutuação, mercado fluido, flutuação do valor da prestação e das condições de contratação. Não seria possível fazer por meio de um processo de licitação. Utilizaríamos o credenciamento para contratação em mercados fluidos, em virtude justamente da flutuação do valor. Então, o credenciamento pode ser usado nessas hipóteses de contratação. E complementa a lei de licitação, estabelecendo aqui no nosso artigo 79, em seu parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em um regulamento, então haverá um regulamento tratando da forma de se fazer esse credenciamento, observadas as seguintes regras. E aqui nós temos várias regras que devem ser observadas pela administração pública, inclusive lá no seu regulamento, para estabelecer como o credenciamento vai ser feito. Primeira delas, a administração deverá, já que é um chamamento público para que interessados possam se credenciar, isso é o credenciamento, a administração deverá divulgar e manter à disposição do público, no seu sítio eletrônico oficial, um edital de chamamento de interessados, convocando os interessados a se credenciarem, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Então, a administração mantém aberta no seu site o edital de chamamento, poderá a todo tempo haver o cadastramento permanente de novos interessados. Isso é uma regra que deve ser mantida, que é a manutenção desse chamamento de interessados de maneira permanente. Também, na hipótese do inciso 1, que é manter aberto esse cadastramento permanente, nessa hipótese, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, pode ser que muitas pessoas, muitas empresas, por exemplo, se credenciar, a administração não tem como contratar imediatamente e de maneira simultânea todos, então não é possível fazer a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. A administração fez lá o credenciamento, abriu o credenciamento via edital de credenciamento, apareceram muitos interessados, ela não consegue contratar todos imediatamente de maneira simultânea, então ela vai fixar critérios objetivos
distribuição da demanda, para ficar claro como é que ela vai fazer essas contratações quando se tornar inviável a contratação de todos ao mesmo tempo, simultaneamente. O edital de chamamento de interessados lá no credenciamento deverá prever as condições padronizadas de contratação, porque todos vão obedecer ao mesmo requisito padronizado. Então, ele vai prever quais condições são essas, e nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo. Quero aqui até acrescentar, que é um detalhe importante. Voltando no inciso 2. O inciso 2 diz assim: na hipótese do inciso 1 do caput desse artigo. Na verdade, não é um inciso 1 do sítio eletrônico, não. É o inciso 1 do caput, que diz assim: na contratação paralela e não excludente. Então, na hipótese da contratação paralela e não excludente, que é aquele caso em que é mais viável e vantajoso para a administração, aí ela faz contratações simultâneas. Quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados na contratação paralela e não excludente, aí lá na regulamentação haverá fixação de critérios objetivos de distribuição da demanda. Sobre esse inciso 1 que nós estamos falando. Agora vamos para o inciso 3 do artigo 79, parágrafo único. O inciso 3 diz assim: o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação. Ok. E nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, deverá definir o valor da contratação. Quais são as hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo? Trago eu aqui. Em se tratando de contratação paralela e não excludente, em se tratando de contratação com seleção a critério de terceiros. Então, o edital de chamamento de interessados vai prever as condições padronizadas de contratação. Nas hipóteses dos dois incisos aqui por mim citados, vai definir lá no edital de chamamento o valor da contratação para que já se tenha conhecimento. Diz o inciso 4 do parágrafo único do artigo 79 o seguinte: na hipótese do inciso 3 do caput desse artigo. Qual é o inciso 3? Aquela contratação em mercados fluidos, que é a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo citatório. Nesse caso do inciso 3, em mercados fluidos, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. É no momento da contratação que a administração vai registrar as cotações. Eu estou tratando de mercados fluidos, no momento que ela for contratar, é que ela registra as cotações que ela tem de preços. Ainda dentro do nosso artigo 79, o inciso 5 vai dizer assim: não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Aquele que se credenciou não pode passar o desenvolvimento das atividades para uma terceira pessoa. Só poderá fazê-lo se a administração pública autorizar. Então, não é permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado. Quem deve realizar aquele objeto contratado é aquele que foi credenciado. Poderia ser um terceiro se a administração expressamente autorizasse. Sem autorização expressa, isso não pode acontecer. Inciso 6. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. O que quer dizer a denúncia aqui no inciso 6? É a rescisão contratual. Então, qualquer das partes pode rescindir o contrato. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital para rompimento dessa obrigação contratual, seria aqui a rescisão contratual propriamente dita. Para a gente ver se o tema até aqui tratado ficou claro, eu vou te apresentar uma questão, não é do processo seletivo da Polícia Militar, isso não foi objeto de prova ainda dentro do nosso tema, especificamente questões relacionadas diretamente ao credenciamento, mas eu trouxe uma aqui para nos ajudar. Diz a questão de 2024, de acordo com a Lei 14.133, entende-se por credenciamento. Aí eu vou dizer para você, olha, credenciamento, eu vou marcar uma palavra-chave em credenciamento. Credenciamento eu vou cuidar do chamamento ou da convocação de terceiros interessados para a contratação com a administração. Isso é um credenciamento. Nós estamos fazendo esse chamamento de pessoas interessadas. Diz a questão na assertiva A. O credenciamento é o procedimento seletivo prévio
à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total, parcial dos interessados ou do objeto? Não, isso não é credenciamento. Esse procedimento seletivo prévio à licitação é a pré-qualificação, não é credenciamento. Isso é pré-qualificação, está lá nos conceitos, no artigo 6º. Então, não é assertiva A, porque isso não é credenciamento. Vamos na assertiva B. Conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação, das modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços. Registro formal de preços, aqui estabelecido, é o SRP, é o Sistema de Registro de Preços. Isso não é credenciamento. Elimino a letra B. Vou na letra C. Processo administrativo de chamamento. Credenciamento é o chamamento público. A administração, nesse caso, vai convocar interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. É isso aqui que a questão queria saber. Sabe qual é o conceito de credenciamento? Perguntou para o candidato disse sim, é a alternativa C. Vamos aqui na D só para esclarecer. Documento vinculativo e obrigacional com característica de compromisso para a futura contratação, no qual estão registrados o objeto, preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital de licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. O que é isso? Quando a gente faz um registro de preço por meio do sistema de registro de preço, no final, isso gera uma ata. Essa ata é um documento vinculativo e obrigacional. O nome dessa ata é Ata de Registro de Preços. É disso que está tratando a assertiva D, da Ata de Registro de Preços. Aqui nós temos esse documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para a futura contratação. É o que acontece no sistema de registro de preços, nós vamos estudar posteriormente. A assertiva C é aquela que o candidato devia marcar, lembrando que credenciamento é esse chamamento público em que a administração convoca interessados. Nós vimos, portanto, que nós temos os procedimentos auxiliares, que é o nosso CPP-SR, que é o credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço e o registro cadastral. Ok? Então, nós já estudamos o credenciamento. Agora, nós vamos analisar a pré-qualificação. Como é que essa pré-qualificação ocorre? Quais são os procedimentos para a pré-qualificação? Que é uma das modalidades aqui estabelecidas para um procedimento auxiliar. Diz o artigo 80. A pré-qualificação é um procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente, por isso que é pré-qualificação. Mas para selecionar previamente o que ou quem. Antes, porém, de olhar quais são as hipóteses de seleção na pré-qualificação, a gente busca aqui o conceito lá no artigo 6º, no inciso 44. Diz o artigo 6º que pré-qualificação é um procedimento seletivo prévio, anterior à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto a ser contratado. Então, isso é um procedimento seletivo prévio à licitação, tem um edital de convocação para analisar as condições de habilitação. A pré-qualificação, portanto, é esse procedimento prévio à licitação, é um procedimento técnico-administrativo. O objetivo dele é selecionar previamente licitantes que reúnam as condições de habilitação. Acabei de dizer, ó, essa pré-qualificação é um procedimento seletivo prévio destinado à análise das condições de habilitação. Então, aqui nós vamos selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. O que nós queremos aqui na pré-qualificação é selecionar licitantes, verificando ali se preencheu as condições de habilitação. Para que serve também a pré-qualificação? Selecionar previamente, no primeiro momento, os bens, e no primeiro momento, os licitantes, e no segundo momento, os bens que atendam às exigências técnicas
ou de qualidades estabelecidas pela administração. É isso que a pré-qualificação vai fazer. É isso que ela quer selecionar. Os licitantes que preencham a habilitação e os bens que atendam às exigências técnicas. Fizemos aqui inicialmente a pré-qualificação e para ela, vamos observar o seguinte, nessa pré-qualificação, observa-se, quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Quando a pré-qualificação for aberta a licitantes, nessa pré-qualificação poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Então, abriu a pré-qualificação para licitante, olhou o registro cadastral, tem documento lá, aqueles documentos não serão exigidos. Quando aberta a bens, é uma pré-qualificação para bens, para aquisição de bens, poderá ser exigida a comprovação da qualidade. Então, nós estamos pré-qualificando licitantes, pré-qualificando bens, fornecedores vão apresentar aqueles bens, nós vamos verificar se foi comprovada a qualidade que a administração deseja. Então, em se tratando de pré-qualificação, pode ser de licitantes ou de bens, e ela observará, quando aberta a licitantes, a possibilidade de dispensa de documentos que constarem no registro cadastral. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação da qualidade daquele bem que futuramente será licitado. Isso dentro da pré-qualificação. Ainda dentro desse tema, assim estabelece o parágrafo 2º. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para inscrição de interessados. A administração abriu a pré-qualificação. Aqui nós estamos tratando especificamente de um procedimento auxiliar. Esse procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para inscrição de interessados. Quanto ao procedimento de pré-qualificação, lá no edital constarão as informações mínimas necessárias para a definição do objeto, a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Aqui eu estou fazendo não a licitação em si, estou fazendo a pré-qualificação. Então, o procedimento vai constar lá no edital os seguintes elementos: as informações mínimas necessárias para poder definir qual é o objeto a ser contratado e a modalidade, a forma de futura licitação e os critérios de julgamento. Tudo isso já constarão no edital em se tratando aqui da pré-qualificação. O parágrafo 4º complementa estabelecendo que a apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela administração. Estou tratando da pré-qualificação, vamos ver se as questões relacionadas com a habilitação todas estão preenchidas, então ele tem que apresentar documentos. A apresentação desses documentos vai ser feita perante o órgão ou a comissão indicada pela administração, que deverá encaminhá-los no prazo máximo de 10 dias úteis. Então, apresenta perante a administração e deverá examiná-los, melhor dizendo, no prazo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, para ampliar a competição. Tem documentos a apresentar, apresenta perante a administração, ela examina no prazo máximo de 10 dias úteis, se tiver necessidade de correção ou que se reapresente outros documentos, vai exigir que aquele interessado ali o faça, quando isso for efetivamente necessário, buscando a ampliação da competição. Os bens e os serviços que forem pré-qualificados deverão integrar o catálogo de bens e serviços da administração. Pré-qualificou aqueles bens ou serviços, insere no catálogo da administração, catálogo de bens e serviços da administração pública. Dentro da pré-qualificação, nós chegando quase ao final da verificação dos elementos que compõem essa pré-qualificação, nós temos o detalhe do parágrafo 6º. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Então, a depender da especialidade daquele fornecedor que está participando da pré-qualificação, pode ser uma pré-qualificação por grupo ou pode ser uma pré-qualificação por segmento, depende da especialidade. É no momento da pré-qualificação, na formulação do edital, que isso vai ficar esclarecido. A pré-qualificação poderá ser uma pré-qualificação parcial ou pode ser uma pré-qualificação total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação. Pode ter alguns ou todos. A administração é que vai decidir. Assegurar, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre todos os concorrentes, para que todo mundo tenha que apresentar o mesmo tipo de documentação, para que se exija de todos os concorrentes as mesmas coisas, já que a pré-qualificação pode ser parcial ou pode ser uma pré-qualificação total. Quanto ao prazo,
a pré-qualificação ela tem uma validade, um prazo de validade. Aqui é importante para nós. Pré-qualificação terá a seguinte validade, de 1 ano, no máximo, e ela poderá ser atualizada a qualquer tempo. Então, faz a pré-qualificação, isso vale por 1 ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo. Ou a pré-qualificação terá a seguinte validade, não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Então, o prazo de validade na segunda hipótese não poderia ser superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pela administração. São as duas hipóteses de validade para a pré-qualificação. 1 ano no máximo e poderá ser atualizada a qualquer tempo, ou por prazo não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Fechando a ideia da pré-qualificação, assim estabelece o parágrafo 9º. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. Quem foi o licitante pré-qualificado? Quais foram os bens pré-qualificados que constarão no catálogo da administração? Serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público para acessar e tomar conhecimento. A licitação que se seguir ao procedimento de pré-qualificação, então primeiro a gente faz a pré-qualificação para depois fazer a licitação propriamente dita, porque na pré-qualificação, em se tratando de licitantes, eu estou cuidando da habilitação. Então, uma vez feita a pré-qualificação, a licitação que se seguir a ela poderá ser restrita aos licitantes ou bens pré-qualificados. Poderá, não é obrigatório. E aí nós tivemos uma pré-qualificação, várias empresas participaram, a licitação que vem depois poderá ser restrita aos licitantes ou aos bens pré-qualificados. Isso é uma possibilidade que a lei autoriza. A Fundação Getúlio Vargas, agora em 2024, em um concurso público em que era a banca examinadora, apresentou a seguinte indagação, só para a gente ter uma ideia de assuntos que permeiam a pré-qualificação. Lá na FGV, foi perguntado o seguinte, a pré-qualificação é um procedimento cujo objetivo é selecionar previamente licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação. Acerca desse assunto, assinale a opção correta quanto ao seu prazo máximo de validade. O prazo máximo de validade não é de 6 meses, o prazo máximo de validade não é de 6 meses, o prazo máximo de validade não é de 30 dias, é de 1 ano. Esse prazo máximo de validade é de 1 ano, aqui estabelecido, ou por prazo não superior ao de validade dos documentos apresentados. Já que ele é o prazo máximo de validade de 1 ano, temos duas opções. Não podendo ser atualizada a qualquer tempo a pré-qualificação, na letra B, ou na letra C, podendo ser atualizada a qualquer tempo, a resposta é correta. Essa pré-qualificação tem validade pelo prazo máximo de 1 ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo. É a letra C que nós devemos marcar. O não aqui tornou a alternativa B incorreta. Podendo a pré-qualificação ser atualizada a qualquer tempo. Ora, nós vimos então que dentro das licitações existem os procedimentos auxiliares que eu chamei de CPP-SR. Nós temos o credenciamento, a pré-qualificação e temos agora o outro P, que é o procedimento de manifestação de interesse. Isso aqui é um procedimento auxiliar, é o PMI, procedimento de manifestação de interesse. É o que nós vamos ver agora. Esse procedimento de manifestação de interesse está regulado na nossa lei de licitações, aqui no artigo 81, que vem a ser o procedimento de manifestação de interesse segundo a lei de licitações. Artigo 81. A administração poderá solicitar a iniciativa privada. A administração pública solicita a pessoas jurídicas normalmente na iniciativa privada mediante um procedimento, é assim que ela vai solicitar, um procedimento aberto de manifestação de interesse. Procedimento aberto de manifestação de interesse, eu vou chamar de PMI. Procedimento de manifestação de interesse. Um procedimento aberto a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público. Já que nós vamos fazer aqui, solicitar iniciativa privada, então nós vamos publicar um edital de chamamento público para poder consultar a iniciativa privada através de um procedimento aberto de manifestação de interesse. Então, nós vamos chamar a iniciativa privada para a propositura e a realização de estudos, de investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma do regulamento. Desde o procedimento de manifestação de interesse.
solicita a iniciativa privada, que ela, a iniciativa privada, através de um edital de chamamento público, ela propõe a realização de estudos, investigações, levantamentos de soluções, projetos de soluções inovadoras que contribuam com uma questão relevante. Se chama PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Aí você poderia se perguntar, mas o particular, a empresa vai trabalhar gratuitamente para a administração? Não. Olha o que vai acontecer. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação, realizados pela administração ou com sua autorização, estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes conforme especificado no edital. Percebeu? Fez aqui o procedimento de manifestação de interesse. Os interessados foram lá e apresentaram estudos, investigações, fizeram levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilidade para a licitação. Isso pode ter sido realizado pela administração ou podem ter sido realizados com autorização da administração. Eles estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação posterior, que vai ser feito, o vencedor da licitação deverá ressarcir os gastos correspondentes a esses estudos, conforme está especificado no edital. Então, chama a sociedade para apresentar soluções e esses estudos, depois, o vencedor da licitação, ele vai ser obrigado a ressarcir os dispêndios correspondentes com a produção desses estudos. Isso vai estar especificado no edital. A realização pela iniciativa privada de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse previsto no caput desse artigo, a realização pela iniciativa privada desses estudos tem que ser levado em conta alguns elementos importantes. Em decorrente do procedimento de manifestação de interesse do caput desse artigo, não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo citatório. O indivíduo manifestou interesse anteriormente, produziu esses estudos. O fato dele ter produzido os estudos dá a ele o direito de preferência no processo citatório? Não, não dá. Não vai atribuir a quem formulou esses estudos direito de preferência. Não atribui a ele direito de preferência no processo citatório. Não obriga o poder público a realizar a licitação. O fato de ter aberto um procedimento de manifestação de interesse, de estudos, levantamentos e projetos terem sido realizados, isso não obriga a administração a realizar a licitação. Pode ser que por algum interesse, alguma situação específica, a administração não tenha mais interesse. Não implica por si só direito ao ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Aí você disse assim, mas como assim? O particular, lá a empresa, foi lá e formulou o estudo. E o fato dela ter formulado o estudo, isso não implica por si só direito ao ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração? Não. Por quê? Porque pode ser que a administração não tenha mais interesse na licitação e a licitação não seja realizada. Pode ser que a licitação seja realizada e a licitação foi revogada ou ela foi frustrada, não apareceu interessados. Se não houve a licitação, se não tem um vencedor, não gerará recebimento para aquele que elaborou os levantamentos, as investigações e os estudos. Ele só terá direito ao ressarcimento se a licitação ocorrer e tiver um vencedor. Quem vai ressarcir é o vencedor. Então, o fato de ele ter feito esses estudos, isso aqui é importante, ele só será remunerado pelo vencedor. Será remunerado somente pelo vencedor da licitação. Então, tem que ter uma licitação e tem que ter um vencedor. Vedado, em qualquer hipótese, a cobrança de valores pelo poder público. O poder público não pode cobrar valores. Quem vai ressarcir aquele particular que elaborou os projetos iniciais é o vencedor da licitação. É isso que o nosso inciso 4 deixa esclarecido, sem sombra de dúvidas. Dentro ainda do PMI, procedimento de manifestação de interesse, nós temos duas informações complementares. Diz assim o parágrafo 3º. Para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput desse artigo, que é o 81, trabalhando aí com o procedimento de manifestação de interesse. Então, para aceitação dos produtos e serviços de que trata o caput, a administração deverá elaborar um parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou o serviço entregue, que são aqueles estudos, por exemplo, é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que proporciona maior economia e vantagem entre as demais possíveis.
O que importa é que, nesse caso, a administração vai elaborar um parecer fundamentado dizendo: os levantamentos feitos atendem às necessidades da administração. Parágrafo 4º. Esse mesmo procedimento, que é o PMI, do artigo 81, ele poderá ser restrito a startups. Então, poderá ser feito um PMI, um procedimento de manifestação de interesse, exclusivo para participação de startups. Assim considerados os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implantação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida na seleção definitiva da inovação, validação prévia e fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento das necessidades da administração. Pode ser feito um PMI só para startups? Sim, poderá ser restrito apenas a elas, a lei admite. Eu tinha para demonstrar de maneira ainda abrangente sobre o procedimento de manifestação de interesse, que é um procedimento auxiliar dentro da licitação, era isso. Posso também complementar com uma questão do ano de 2023, da Pratec Judiciário, Tribunal de Justiça da Bahia. Vamos ver o que a gente consegue aproveitar aqui. O procedimento de manifestação de interesse, na forma disciplinada pela Lei 14.133, PMI. Aí vai dizer quando é que esse PMI pode ser utilizado. Poderá ser utilizado em substituição à modalidade licitatória aplicável, quando seja mais vantajoso realizar mais de uma contratação simultânea para o mesmo objeto. Você viu falando isso sobre o PMI? Não, você não viu. B. É iniciado com a publicação do edital de chamamento público, e a aceitação dos produtos ou serviços realizados não implica por si só direito ao ressarcimento? Ora, a letra A claramente é falsa, porque não há o PMI como substituidor da modalidade de licitação aplicável. Não se trata disso. A letra B está me sugerindo que ela pode estar correta. O PMI é iniciado com a publicação do edital de chamamento público, e a aceitação dos produtos ou serviços realizados não implica por si só direito ao ressarcimento. Tem que ter um licitante vencedor, e quem ressarce é o vencedor. A B é possível. Vou para C. PMI constitui etapa preparatória obrigatória na licitação sobre a modalidade de diálogo competitivo, antecedente à apresentação das soluções técnicas demandadas. Você viu falar no PMI, no procedimento de manifestação de interesse, alguma coisa sobre o diálogo competitivo, que é uma etapa preparatória? Não, você não viu. Letra D. É procedimento auxiliar para a adoção da sistemática de credenciamento, do qual são apresentados os documentos comprobatórios da qualificação técnica. E isso não passa pelo procedimento de manifestação de interesse. O procedimento de manifestação de interesse vai cuidar da apresentação de estudos, de projetos para a solução de um problema específico da administração. Integra o procedimento de chamamento público, conferindo ao interessado pré-qualificado o direito subjetivo à contratação ou ao ressarcimento dos custos incorridos. Errado. Em se tratando do procedimento de manifestação de interesse, inclusive, aquele indivíduo que apresentou os projetos, ele não tem direito de preferência. Além disso, o fato dele ter apresentado os estudos, por si só, não gera o direito ao ressarcimento. Para gerar o direito ao ressarcimento, a licitação tem que ocorrer, tem que haver um vencedor, e quem vai ressarcir é o vencedor. Letra B é correta. O PMI é iniciado com a publicação do edital de chamamento público e a aceitação dos produtos ou serviços realizados por aquele que participou do PMI não implica por si só no ressarcimento. Ele só terá direito ao ressarcimento, reafirmo, se a licitação ocorrer, se tiver um vencedor na licitação, e é o vencedor que está obrigado a fazer ressarcimento. Assim, eu trouxe uma sucessão de informações, compreendo perfeitamente que são informações demais, mas nas questões que selecionei, sempre busquei deixar claro que nós estamos pegando aquilo que é mais objetivo sobre o tema, mais evidente, porque é complexo demais. Se quiser formular uma questão irrespondível, é perfeitamente possível. Eu tenho certeza que o seu processo seletivo não deseja isso. Então, normalmente, questões como as que eu apresentei são as que você vai enfrentar no seu processo seletivo. Com essas informações, encerro essa apresentação e aguardo todos brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem e até lá.